Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Parte 2. Ascensão e queda do Antigo Israel. Capítulo 8. Na sombra do Império, 842-720 antes da Era Comum. Uma sensação sombria de presságio paira sobre o reino de Israel à medida que a narrativa bíblica de sua história avança em direção ao seu clímax trágico. Sofrimento, expropriação e exílio parecem ser o destino inevitável do povo que formou o reino separado, punido por seus atos ímpios. Em vez de permanecer fiel ao templo em Jerusalém, ao culto a Yahvé e à exclusão de todos os outros deuses, o povo do Israel do Norte, especialmente seus monarcas pecadores, provocou uma sucessão de catástrofes que culminariam em sua destruição. Profetas fiéis a Yahvé se levantaram para conclamar Israel à responsabilidade e exigir o retorno ao direito e à justiça, mas suas vozes foram ignoradas. As invasões estrangeiras e a devastação do reino de Israel eram apresentadas como parte essencial de um plano divino. A interpretação bíblica do destino do Reino do Norte é inteiramente teológica. Em contraste, a arqueologia oferece uma visão diferente dos acontecimentos do século que se seguiu à queda dos Amrídas. Enquanto Judá permaneceu pobre e isolado, a riqueza natural e a população relativamente densa do Reino de Israel fizeram dele um alvo irresistível dentro da política regional cada vez mais intrincada do período assírio. A prosperidade e o poder dos Amrídas despertaram invejas e rivalidades militares com os vizinhos, além de atrair a cobiça do vasto império assírio. A riqueza do Reino de Israel também gerou tensões sociais internas e provocou condenações proféticas. Hoje podemos perceber que o maior infortúnio de Israel, e a causa de sua ruína e do exílio de grande parte de seu povo, foi ter sido bem-sucedido demais como reino independente vivendo à sombra de um grande império. Infidelidade, misericórdia de Deus e a queda final de Israel. Os livros dos reis mostram como todas as impiedosas profecias de desgraça de Elias contra a casa de Amri se cumpriram à risca. Contudo, a narrativa bíblica prossegue mostrando que o extermínio da antiga família real não acabou com a busca da idolatria por Israel. Após a queda dos Amrídas, o novo rei ungido, Ju, filho de Namsi, que reinou de 842 a 814 antes da Era Comum, seguiu os passos de Jeroboão, Amri e Acabe em sua desconsideração por Jerusalém. Mesmo tendo massacrado todos os profetas, sacerdotes e adoradores de Baal em Samaria e convertido o templo desse Deus em latrina pública, início da citação, abre aspas, Jeú não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabat, levou Israel a cometer, isto é, os bezerros de ouro em Betel e Dan, fecha aspas, segundo o livro dos reis, Jerusalém. Século VII antes da Era Comum, capítulo 10, versículo 29. Assim, embora tenha eliminado o culto a Baal, Jeú não aboliu os centros culticos rivais do norte que desafiavam a supremacia religiosa de Jerusalém. Nenhum dos reis de Israel que vieram depois dele o fez. A punição não demorou, como decretou o profeta Elias. Dessa vez, o agente de destruição de Deus foi Hazael, o rei de Aram-Damasco, que derrotou Israel tanto na Transjordânia quanto na planície costeira do Mediterrâneo, início da citação, abre aspas. O Senhor foi benevolente e teve compaixão dos israelitas. Voltou-se para eles por causa da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Não quis, até aquela data, exterminá-los ou lançá-los longe de sua face. Fecha aspas. Segundo o livro dos reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 13, versículo 23. Foi um período de declínio do Reino do Norte, pois, durante o governo de Jeú e de seu filho Joacás, Israel foi oprimido por Aram-Damasco. O exército israelita foi derrotado, e seus territórios se reduziram drasticamente. O rei seguinte, Joás, foi abençoado com o favor de Deus e recuperou as cidades que Israel havia perdido para Aram. Segundo o livro dos reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 13, versículo 25. E a sorte do reino pareceu mudar de forma decisiva com a ascensão de seu filho Jeroboão ao trono. Esse também foi um ato de compaixão divina, pois Jeroboão, chamado assim em referência ao maior de todos os pecadores reais do norte, reinou pacificamente em Samaria pelos 41 anos seguintes, de 788 a 747 antes da Era Comum. Ainda assim, o novo rei não se afastou dos pecados do Jeroboão original e manteve os santuários idólatras do norte.
Embora as vozes de protesto dos profetas Amós e Oséias tenham ecoado por toda a terra, Jeroboão restaurou os limites de Israel desde a entrada de Ema até o mar da Arabá, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jonas, filho de Amati, de Gatef. Início da citação, abre aspas, o Senhor tinha visto a miséria muito amarga de Israel, que já não tinha escravo, nem livre, nem quem o pudesse salvar. Mas o Senhor ainda não tinha decidido apagar o nome de Israel debaixo do céu. Por isso, o salvou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Fecha aspas. Segundo livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 14, versículos 25 a 27. Esse período de bênção divina, contudo, não durou muito. Deus havia prometido a Jeú que apenas 4 gerações de sua família reinariam. Assim, o filho de Jeroboão, Zacarias, foi assassinado após apenas 6 meses de governo, e Israel mergulhou novamente em conflitos civis e pressões externas. Selum, o assassino, logo foi morto por outro pretendente ainda mais brutal, Manaém, filho de Gadi, que governou Samaria por 10 anos, de 747 a 737 antes da Era Comum. Nesse ponto, Deus preparou um novo agente de punição para o Reino do Norte, o poderoso Império Assírio. Os exércitos assírios exigiram um tributo pesadíssimo, e Manaém foi forçado a impor um imposto de 50 ciclos de prata a cada homem abastado de Israel, segundo o livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 15, versículos 19 e 20. As pressões externas e internas se intensificaram. O filho e sucessor de Manaém, Faceias, foi assassinado por um oficial militar, Faceia, filho de Romelias. Mas, naquele tempo, os assírios já não queriam apenas tributos, queriam tomar posse da terra fértil de Israel. Início da citação, abre aspas, nos dias de Faceia, rei de Israel, veio Teglat-Falazar, rei da Assíria, e conquistou Aion, Abel-Bet-Maaca, Janoi, Sedes, Azor, Galad, a Galileia e todo o território de Neftali, deportando os habitantes para a Assíria. Fecha aspas. Segundo o livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 15, versículo 29. Assim, os vales do norte e a Galileia foram tomados, por volta de 732 antes da Era Comum, e seus habitantes deportados, revogando as promessas de herança segura feitas a Israel na época da conquista de Canaã. O reino perdeu suas terras mais ricas e ficou restrito às montanhas em torno de Samaria. Diante dessa desastrosa virada dos acontecimentos, o usurpador Faceia foi assassinado, o quarto rei israelita morto em apenas 15 anos. Oséias, o assassino e sucessor, seria o último monarca do reino de Israel. O cerco assírio se fechou ainda mais com a ascensão de um novo e agressivo rei, Salmanasar V. Oséias declarou-se vassalo leal e ofereceu tributo, mas tentou secretamente formar uma aliança com o Egito para rebelar-se. Ao descobrir a conspiração, Salmanasar o prendeu e invadiu o que restava do reino. Por 3 anos, o exército assírio sitiou a capital israelita de Samaria até conquistá-la em 720 antes da Era Comum, início da citação, abre aspas, e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala e às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Fecha aspas. Segundo o livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum. Capítulo 17, versículo 6. A conquista e a deportação não foram o fim da história. Após o exílio dos israelitas para a Mesopotâmia, os assírios trouxeram novos povos para ocupar Israel. Início da citação, abre aspas, o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, Ava, Ema e Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e ficaram morando nas cidades. Fecha aspas. Segundo o livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 17, versículo 24. As 10 tribos do norte estavam agora dispersas entre nações estrangeiras. Apenas o reino de Judá, com seu templo e seus reis descendentes de Davi, sobreviveu para levar adiante os mandamentos divinos e preservar a esperança de redenção de Israel. 2. Um exame mais detido da história tardia de Israel. Os arqueólogos frequentemente falam de longos períodos de tempo em que pouca coisa muda, mas fazem isso apenas porque a natureza de seus achados torna difícil identificar divisões cronológicas precisas. Em última análise, não existe sociedade humana que possa permanecer substancialmente inalterada durante 200 anos.
Contudo, essa foi, por muito tempo, a compreensão arqueológica tradicional a respeito do Reino do Norte, desde que os pesquisadores da década de 1920 escavaram alguns dos mais importantes sítios de Israel e não notaram mudanças significativas, a não ser sua destruição final. Assim como ocorreu com o estudo arqueológico da dinastia dos Amridas, a era pós-Amrida da história independente de Israel não foi considerada formativa ou particularmente interessante do ponto de vista arqueológico. Ecoando inconscientemente as interpretações teológicas da Bíblia, os arqueólogos descreveram uma continuidade monótona seguida pela inevitável destruição. Pouca atenção foi dada à dinâmica interna do reino e à sua história econômica, com exceção de algumas especulações baseadas em uma coletânea de recibos de colheitas de Samaria. Entretanto, essas áreas são cruciais para compreender a história de Israel além da interpretação exclusivamente teológica apresentada pela Bíblia, segundo a qual sua destruição foi uma punição direta e inevitável por seus pecados. Os 120 anos que se seguiram à queda dos Amridas foram, de fato, um período de drástica transformação social, marcado por altos e baixos econômicos e por mudanças constantes nas estratégias de sobrevivência diante da ameaça imperial. Uma das principais causas dessa compreensão equivocada foi o sistema tradicional de datação, que colocou toda a história do Reino do Norte, do surgimento à queda, dentro de um único bloco cronológico. Acreditava-se que muitos centros importantes no Vale de Jezreel e na costa do Mediterrâneo, como Meguido, Jocneon e Dor, continham apenas um extrato arqueológico que abrangia toda a existência do reino, desde Jeroboão I, ou mesmo desde a campanha de Sesac em 926 antes da Era Comum, até a queda de Samaria em 722 antes da Era Comum. Essa visão persistiu apesar das evidências de mudanças importantes e de derrotas militares ao longo desse extenso período. A mais notável delas foi a invasão de Israel por Hazael, rei de Damasco, registrada tanto na Bíblia quanto na Estela de Dan, escrita pelos próprios escribas de Hazael. Algo estava, portanto, equivocado na compreensão arqueológica convencional. Como seria possível que Hazael conquistasse Dan e devastasse os territórios do Reino do Norte sem deixar qualquer vestígio arqueológico perceptível de destruição? 3. Aram em Israel. A incursão de Hazael em território antes controlado por Israel foi devastadora e enfraqueceu gravemente o poder do Reino do Norte. Na famosa Estela de Moab, o rei Mesa se vangloria de ter retomado territórios moabitas e até expandido seu domínio sobre regiões israelitas mais ao norte. A Bíblia relata que as áreas antes controladas pelos israelitas na Transjordânia, ao norte de Moab, foram tomadas por Hazael. Início da citação, abre aspas, naqueles dias o Senhor começou a reduzir o território de Israel, pois Hazael os derrotou em todas as suas fronteiras, desde o Jordão até a terra de Gileade, de Gade, Ruben e Manassés, desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, até Gileade e Bazã. Fecha aspas. Segundo o Livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 10. Versículos 32 e 33. A evidência mais contundente da ofensiva de Hazael, porém, é a inscrição de Tel Dan. Enquanto a narrativa bíblica sobre a queda dos Amridas relaciona o massacre da família real no palácio de Jezreel à revolta de Jeú, sendo Jorão, rei de Israel, morto por sua flecha. O texto reconstruído da inscrição de Dan associa a morte de Jorão a uma vitória dos arameus. Hazael se vangloria nos seguintes termos. Início da citação, abre aspas, eu matei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e matei Ocosias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Transformei suas cidades em ruínas e converti suas terras em desolação. Fecha aspas, autor não informado. Foi Hazael ou Jeú? É difícil ter certeza. O texto bíblico conecta a pressão de Hazael e o golpe de estado de Jeú. Hazael pode ter visto Jeú como seu instrumento, ou talvez as memórias dos dois eventos tenham se mesclado ao longo dos 200 anos que se passaram até a redação da história deuteronomista. Certamente, a ofensiva síria desempenhou um papel essencial no declínio de Israel. O principal objetivo de Hazael era controlar a fértil e estratégica região de fronteira entre os dois reinos. Ele aparentemente conquistou não apenas as terras arameias que os Amridas haviam tomado, mas também devastou as regiões agrícolas mais produtivas de Israel e interrompeu suas rotas comerciais. A Bíblia não menciona nenhuma conquista territorial de longo prazo a oeste do Jordão entre a época de Josué e a conquista assíria. As fronteiras bíblicas de Israel, como traçadas no livro de Josué,
assumiram caráter sagrado. Excetuando-se a pequena área que Salomão teria concedido a Hirão, rei de Tiro, em troca de ajuda na construção do templo, a Bíblia apresenta uma ocupação israelita turbulenta, porém contínua, até a conquista assíria. No entanto, novas análises arqueológicas, com métodos de datação mais precisos, indicam um período de algumas décadas, entre aproximadamente 835 e 800 antes da Era Comum, em que Arão-Damasco controlou o Vale Superior do Jordão e partes significativas do nordeste de Israel, devastando centros administrativos no fértil Vale de Jezrael. Escavações recentes no complexo palaciano Amrida em Jezrael revelaram que ele foi ocupado apenas por um breve período no século IX antes da Era Comum, sendo destruído pouco depois de construído. Posteriormente houve um pequeno assentamento, mas o local nunca recuperou sua importância. Há boas razões para associar sua destruição à revolta de Jeú ou à invasão de Hazael, ambas ocorridas poucos anos após meados do século IX. Como Jezrael foi habitada por um tempo tão curto, a cerâmica encontrada em seu extrato de destruição fornece um retrato valioso dos estilos em meados desse século, também presentes nos palácios de Meguido e em sítios do norte. Isso reforça que os Amridas, e não Salomão, foram os construtores dessas cidades monumentais. Além disso, a destruição violenta desses sítios, por muito tempo atribuída à campanha egípcia de Sesac, no final do século X antes da Era Comum, deve ter ocorrido em torno de 835, época de Hazael. Dos férteis vales do norte, cidades como Tel Reov, Bet-San, Taanak e Meguido foram incendiadas. Segundo o historiador israelita Nadal Naama, esses estratos de destruição correspondem a uma devastação tão severa provocada por Hazael que alguns locais nunca se recuperaram. A pressão militar de Damasco sobre Israel talvez tenha culminado no cerco de Samaria, provavelmente conduzido por Barada III, conhecido na Bíblia como Ben-Hada, filho de Hazael. Os dois cercos de Samaria relatados nas Escrituras provavelmente se referem a esse período. A arqueologia, assim, revelou algo que a Bíblia omitiu: a própria região central de Israel foi ocupada por um período prolongado. Nenhum arqueólogo antigo havia identificado esse evento. Em Azor, o intervalo entre os Amridas e a destruição final de Israel foi dividido por Igael e Adi em 4 estratos, sem relação com a invasão de Hazael. Contudo, a cidade fortificada de 6 câmaras, antes associada a Salomão, pertence à época Amrida, e sua destruição pode ser atribuída à campanha de Hazael. Em Dan, cidade conquistada por Hazael, onde ele ergueu a estela de vitória, a cronologia tradicional não reconheceu uma destruição de meados do século IX, nem um período de ocupação arameia. A nova datação, porém, permite associar o extrato de destruição à conquista de Hazael comemorada na estela. Hazael também parece ter anexado centros israelitas mais ao sul, nos vales de Jezrael e Bet-San, bem distantes do núcleo de seu reino. Ele os deixou em ruínas, levando ao abandono de muitos sítios e ao declínio da região por décadas. Alguns nunca se recuperaram. Jezrael e Taanak, por exemplo, jamais voltaram à sua importância anterior. A análise cerâmica de Meguido sugere que essa cidade, crucial para a administração israelita do norte, permaneceu abandonada por quase meio século. O Reino do Norte, assim, perdeu o controle de suas regiões agrícolas mais férteis. Mais grave ainda, Arão estabeleceu presença permanente em Azor e Dan, no nordeste, próximos de Damasco. Hazael descreveu a situação após a morte de seu predecessor nos seguintes termos. Início da citação, abre aspas, meu pai se deitou com seus ancestrais, e o rei de Israel entrou primeiro na terra de meu pai. Fecha aspas, autor não informado. É improvável que Hazael tenha conquistado o vale superior do Jordão, erguido a estela em Dan e recuado depois. Suas vitórias militares se traduziram em domínio territorial duradouro. A nova cidade construída em Azor após a conquista parece ter sido parte de uma cadeia de fortalezas arameias destinadas a proteger a fronteira sudeste de Arão-Damasco contra Israel. A cidade se expandiu, cercou-se com uma nova muralha maciça e ergueu uma cidadela ou palácio sobre as ruínas amridas. O sistema de abastecimento de água escavado na rocha também pode ter sido construído nessa fase. Em Dan, a estela foi provavelmente erguida na cidade reconstruída por Hazael, caracterizada por uma muralha de pedra semelhante à de Azor e por um portão monumental. Esse portão incluía uma plataforma elevada no exterior, com 2 bases redondas esculpidas com traços típicos da Síria. A estela,
possivelmente dedicada ao deus Ada, pode ter sido colocada junto ao portão ou em um santuário reconstruído em pedra lavrada. Outro baluarte construído no mesmo período, talvez ligado à ocupação arameia, foi o sítio de Etel, na margem norte do Mar da Galileia, identificado como a antiga Betsaida. No século IX, ele foi cercado por uma muralha semelhante às de Azor e Dan. O portão da cidade, de tamanho comparável, abrigava uma estela de basalto representando uma divindade com chifres, de estilo arameu, indicando a identidade cultural e política de seus habitantes. Essas evidências mostram que a invasão de Israel por Hazael, em meados do século IX antes da Era Comum, foi seguida por uma ocupação prolongada e pelo estabelecimento de pelo menos 3 fortalezas, em Dan, Azor e Betsaida, com características típicas de Aram-Damasco. Além disso, a presença de óstracos escritos em aramaico em quase todos os principais sítios da região sugere que a população local era, ao menos em parte, de origem ou influência arameia. 4. O retorno da Assíria. A ocupação síria de Israel não durou muito. De fontes assírias sabemos que Hazael conseguiu invadir Israel para o oeste e para o sul porque, durante algumas décadas, na segunda metade do século IX antes da Era Comum, os reis da Assíria estavam preocupados com desordens em outras partes do império. Contudo, com a ascensão de um novo e poderoso monarca, Adad-nirari III, em 811 antes da Era Comum, o equilíbrio de forças entre Aram e Israel mudou radicalmente. Adad-nirari renovou a pressão militar no oeste e sitiou Damasco, então a maior potência regional. Embora Damasco tivesse superado Israel, ela não era páreo para os exércitos da superpotência mesopotâmica daquele tempo. Barada III, filho de Hazael, rendeu-se e pagou pesado tributo à Assíria. Esses acontecimentos encerraram a hegemonia de Aram-Damasco e puseram fim à pressão militar sobre Israel. À luz desses fatos, compreendemos o enorme impacto que o imperialismo assírio teve sobre o curso dos acontecimentos no Reino do Norte e como muitos episódios que a Bíblia atribui à impiedade ou à ganância dos reis israelitas estavam, na verdade, ligados aos ventos da política internacional. Embora os livros dos reis descrevam Acabe sobretudo como um tirano idólatra, a inscrição monolítica de Salmanasar III mostra que ele foi um dos mais firmes opositores da dominação assíria, enviando seu poderoso exército de carros de combate para enfrentá-los na Batalha de Karkar. E, enquanto Jeú é retratado nas escrituras como instrumento de Deus para destruir a idolatria, o famoso obelisco negro de Salmanasar o mostra curvando-se até o chão diante do rei assírio. Salmanasar registrou, início da citação, abre aspas, o tributo de Jeú, filho de Amri, recebi dele prata, ouro, uma tigela saplu de ouro, um vaso de ouro com fundo afunilado, copos de ouro, baldes de ouro, uma lata de estanho, um cetro para um rei, fecha aspas, autor não informado. O fato de Jeú ser chamado de filho de Amri, em essência, herdeiro da dinastia que teria exterminado, apenas indica que ele governou um reino vassalo cuja capital fora fundada por Amri. O reerguimento de Israel sob Joás, neto de Jeú, conforme o segundo livro dos reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 13, versículos 22 a 25, deveu-se mais à derrota de Damasco pelos assírios do que a uma mudança de atitude divina. O colapso da hegemonia de Aram-Damasco ofereceu ao Reino do Norte, que já havia jurado lealdade à Assíria na época de Salmanasar III, uma excelente oportunidade de tornar-se o vassalo favorito do império. Sob a liderança de Joás, Israel se recuperou rapidamente e começou a reconquistar os territórios perdidos para Damasco. Segundo o livro dos reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 13, versículo 25. A expansão continuou sob Jeroboão II, segundo o livro dos reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 14, versículos 25 e 28, de quem se diz ter estendido as fronteiras de Israel para dentro das antigas terras de Aram. O registro arqueológico confirma que Jeroboão II, filho de Joás e governante de mais longa duração na história do Reino do Norte, liderou um período de prosperidade sem precedentes em Israel. 5. Recompensas da nova ordem mundial. A nova fase de prosperidade que começou por volta de 800 antes da Era Comum foi lembrada por muito tempo como uma idade de ouro no Reino do Norte, inclusive entre o povo de Judá. O autor dos livros dos reis sentiu-se obrigado a encontrar uma explicação teológica para essa boa sorte desconcertante desfrutada pelos pecadores do Norte.
Ele atribuiu a virada dos acontecimentos à súbita compaixão do Deus de Israel, segundo o livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 14, versículos 26 e 27. Mas hoje é possível ver que uma causa mais plausível foi a ofensiva assíria contra Damasco e a ativa participação de Israel na economia ascendente do mundo assírio. Em Dan, a antiga estela da vitória de Hazael foi despedaçada, e seus fragmentos foram reaproveitados em construções posteriores, onde seriam encontrados por arqueólogos quase 3 milênios depois, quando construtores israelitas fundaram uma nova cidade no local. Em Betsaida, a estela que representava uma divindade em estilo arameu foi intencionalmente posta de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo, Azor foi tomada, destruída e reconstruída. Não é coincidência que inscrições em hebraico apareçam pela primeira vez em Azor nesse período. A melhor evidência da força da economia israelita durante o reinado de Jeroboão II vem dos avanços agrícolas e do extraordinário crescimento populacional. Durante milênios, as terras altas em torno de Samaria foram a principal região produtora de vinhedos e olivais. Escavações arqueológicas nas regiões montanhosas ao sul de Samaria revelaram uma expansão sem precedentes da produção de azeite de oliva na Idade do Ferro. No século VIII, surgiram assentamentos construídos sobre espigões rochosos no centro das melhores áreas de cultivo, habitados por comunidades especializadas nessa atividade. Baterias de prensas de oliva e instalações de processamento foram escavadas na rocha em torno desses povoados, algumas provavelmente pertencentes ao Estado ou destinadas a uso real. O azeite de oliva das terras altas podia ser exportado com lucro para a Síria e para o Egito, países que careciam de olivais próprios. Os famosos óstracos de Samaria, 63 cacos de cerâmica inscritos com tinta em hebraico e datados plausivelmente do tempo de Jeroboão II, registram carregamentos de azeite e vinho vindos de povoados distantes para a capital, Samaria. Enquanto isso, a interlândia agrícola se tornava mais populosa do que em qualquer outro período anterior. Integrado à economia internacional e livre de grandes ameaças militares, o Reino do Norte experimentou um crescimento demográfico explosivo. Escavações em grande escala realizadas nas últimas décadas mostraram o aumento expressivo da população entre os séculos X e VIII antes da Era Comum. No final do século VIII, o Reino do Norte, tanto as terras altas de Samaria quanto os vales férteis do norte, era a região mais densamente povoada de todo o Levante. As estimativas indicam que sua população, incluindo a Transjordânia, chegava a cerca de 350 mil pessoas. Na Idade do Bronze, toda a Palestina Ocidental não teria ultrapassado 250 mil habitantes. A diferença é notável se comparada à população das terras altas na Idade do Ferro inicial, que dificilmente superava 45 mil pessoas. Mesmo no século VIII, Judá não ultrapassava 100 mil habitantes, e os reinos transjordanianos de Amon e Moab juntos dificilmente alcançavam um terço da população do norte de Israel. Esses números explicam o poder militar e a força econômica do Reino do Norte, bem como os recursos humanos que possibilitaram o aumento de seu exército e a execução de grandiosas obras de construção. Joás, e mais provavelmente Jeroboão II, empreenderam importantes projetos de reconstrução não apenas em Meguido, incluindo o sistema de abastecimento de água e os enormes conjuntos de estábulos, mas também em Azor, transformando-a em baluarte nos territórios retomados dos arameus, e em Gazer, que se tornou um posto avançado estratégico nas fronteiras com Judá e a Filisteia. A nova muralha maciça e o portão de Gazer datam, provavelmente, dessa época. A grandiosidade do reino renascido de Israel é confirmada pelas evidências materiais. É significativo que Jeroboão II seja o mais antigo monarca israelita de quem se conserva um selo oficial. Esse artefato excepcional, encontrado no início do século XX em Meguido, apresenta a imagem de um leão rugindo e a inscrição em hebraico. Início da citação, abre aspas, pertence a Sema, servo de Jeroboão, fecha aspas, autor não informado. O estilo do leão é típico do século VIII antes da Era Comum, o que confirma que o selo não pode ter pertencido ao Jeroboão mais antigo, fundador do reino quase 2 séculos antes. Pelos padrões de prosperidade, pelas conexões internacionais e pelos projetos arquitetônicos ambiciosos, o reino de Jeroboão II permaneceu na memória coletiva de israelitas e judaítas como um modelo de monarquia gloriosa. É possível,
como sugerem alguns estudiosos, que a famosa passagem do primeiro livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 9, versículo 15, que descreve as construções de Salomão em Azor, Meguido e Gazer, reflita na verdade o esplendor de Jeroboão II. O autor judaíta, escrevendo quase um século depois, pode ter atribuído patriotica e romanticamente as ruínas das grandes obras do rei do norte à suposta Idade de Ouro de Salomão. 6. Uma vez mais o enigma dos estábulos de Meguido. Os cavalos figuravam entre os produtos mais valorizados e valiosos do Reino do Norte. Indícios sobre a criação e o adestramento de cavalos em Israel surgem da reconstrução de Meguido no tempo de Jeroboão II. O elemento mais proeminente na última fase israelita de Meguido são os dois grandes complexos de edifícios com pilares que, na década de 1920, a equipe da Universidade de Chicago interpretou como estábulos construídos por Salomão. Mais tarde, Yigael Yadin os datou como estábulos erguidos por Acabe, que levará a campo sua imensa força de carros de combate contra os assírios na Batalha de Carcar. Quer os estudiosos associassem as construções a Salomão ou Acabe, sustentavam que os cavalos eram mantidos em longos corredores internos, atados a pilares de pedra e alimentados em manjedouras situadas entre eles. O corredor central, de piso revestido com estuque macio, teria servido como área de serviço, onde os cavalariços tratavam dos animais e distribuíam a ração. O amplo pátio ao sul, segundo essa hipótese, funcionaria como campo de treino e de exercício. Entretanto, havia um problema: não foram encontrados itens relacionados a cavalos, carros de guerra ou cavalaria nos edifícios. Em estruturas semelhantes escavadas em outros sítios, os corredores laterais estavam repletos de cerâmicas, sugerindo que esses edifícios de 3 corredores pudessem ter sido armazéns. Alguns propuseram que as manjedouras serviam para alimentar animais de carga, talvez jumentos, que traziam mercadorias em caravanas. Outros sugeriram que as construções funcionaram como quartéis ou bazares públicos. Escavações recentes em Meguido tentam resolver a questão com análises químicas do solo dos pisos para identificar vestígios de ração ou excrementos animais. Os resultados ainda são inconclusivos, mas uma coisa ficou clara: não se deveriam esperar muitos vestígios, pois, quando os sírios tomaram a cidade, os edifícios foram limpos, parcialmente reutilizados, mais tarde, deliberadamente desmantelados. Com base na nova datação dos estratos de Meguido e na reavaliação da história arqueológica do Reino do Norte, é possível rejeitar as teorias antigas e afirmar com segurança que as estruturas semelhantes a estábulos pertencem ao tempo de Jeroboão II. Acabe, embora tenha possuído uma poderosa força de carros de guerra, construiu os grandes palácios que precederam esse estrato. Vincular as construções a Jeroboão, porém, não resolve seu enigma funcional. Outros indícios reforçam a importância dos cavalos em Israel e ajudam a compreender seu papel militar dentro da ordem imperial assíria. Fontes assírias confirmam que o reino era célebre por suas forças de carros de combate muito tempo depois de Acabe ter enfrentado Salmanasar III com 2.000 carros em Carcar, na Síria, no ano 853 antes da Era Comum. A assirióloga Stephanie Dalley encontrou provas em registros assírios de que alguns estados vassalos do império se especializavam na criação e exportação de cavalos usados em guerras com carros e cavalaria. Como Israel prosperou exportando produtos específicos, é plausível que Meguido tenha sido um centro de criação de cavalos destinado ao corpo de carros do reino, possivelmente, ao exército assírio. Outro indício vem de Urartu, reino vassalo na Anatólia Oriental, famoso por sua cavalaria. Fontes assírias mencionam explicitamente a exportação de cavalos dali. Curiosamente, em Urartu foram descobertos edifícios da Idade do Ferro segundo com planta surpreendentemente semelhante à dos supostos estábulos de Meguido. Mas a associação mais reveladora do envolvimento israelita com a cavalaria militar vem do período logo após a conquista do Reino do Norte pela Assíria, quando uma unidade israelita foi incorporada ao exército assírio. Pesquisas de Stephanie Dalley em tabuletas conhecidas como listas de cavalos mostram que, nos dias de Sargão II, enquanto outras tropas de regiões conquistadas eram assimiladas individualmente, a brigada de carros israelita manteve sua identidade nacional. O rei Sargão II declarou, início da citação, abre aspas, formei uma unidade com 200 de seus carros de guerra para minha força real, fecha aspas, autor não informado. Esses registros indicam que, por sua habilidade e reputação,
Os condutores israelitas de carros de combate gozaram de status especial. Em uma dessas listas é mencionado um comandante israelita chamado Sema, provavelmente do corpo de carros, que servia em alto posto e fazia parte da comitiva real. 7. As primeiras vozes de protesto. A prosperidade e a proeminência alcançadas pelo Reino do Norte durante o reinado de Jeroboão II trouxeram grande riqueza à aristocracia israelita. Embora as escavações em Samaria no início do século XX tenham sido conduzidas de forma caótica, impossibilitando uma análise arquitetônica precisa das reformas da cidade real no começo do século VIII antes da Era Comum, dois conjuntos notáveis de achados oferecem um vislumbre da opulência e do luxo da elite governante de Israel. Mais de 200 delicadas placas de marfim, esculpidas em estilo fenício com motivos egípcios e datadas do século VIII antes da Era Comum, provavelmente decoraram paredes palacianas ou móveis da realeza israelita. Elas atestam o gosto refinado e cosmopolita dos monarcas e nobres do reino. Os famosos óstracos de Samaria, recibos de carregamentos de azeite e vinho trazidos do interior e entregues à capital, revelam um sistema sofisticado de registro e crédito, em que a produção agrícola era tributada por grandes proprietários ou por oficiais do fisco responsáveis pela arrecadação. No auge da prosperidade de Jeroboão II, o Reino do Norte enfim cumpriu plenamente os critérios de formação de um Estado: instrução, administração burocrática, economia especializada e um exército profissional. Foi também nesse contexto que surgiram as primeiras vozes proféticas de protesto. Os oráculos de Amós e Oséias, os mais antigos textos proféticos preservados, refletem o esplendor do reinado de Jeroboão II e denunciam com veemência a corrupção e a injustiça da aristocracia. Amós é descrito como um pastor de ovelhas de Tecoa, povoado rural de Judá. Qualquer que tenha sido sua posição social ou motivação para pregar em Israel, os oráculos atribuídos a ele constituem uma condenação apaixonada do luxo e da decadência moral das elites israelitas do século VIII antes da Era Comum. Início da citação, abre aspas. Deitados em leitos de marfim, estendidos em divãs, eles comem cordeiros do rebanho e novilhos do curral. Improvisam ao som da harpa, como Davi, inventam instrumentos de música. Bebem vinho em copos e se ungem com o melhor dos óleos. Fecha aspas. Livro de Amós, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 6, versículos 4 a 6. Amós prossegue denunciando aqueles que, início da citação, abre aspas, construíram casas de pedra lavrada. Fecha aspas. Livro de Amós, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 5, versículo 11, enquanto seu contemporâneo, Oséias, clama contra os que, início da citação, abre aspas, multiplicam mentira e violência. Concluem um pacto com a Síria e levam óleo para o Egito. Fecha aspas. Livro de Oséias, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 12, versículo 2. Esses textos revelam, com clareza, a estrutura econômica e o estilo de vida aristocrático confirmados pela arqueologia. Além de condenarem os ricos e poderosos, Amós e Oséias dirigem críticas inflamadas às injustiças sociais, à idolatria e às tensões internas provocadas pelo comércio internacional e pela dependência política da Assíria. Oséias adverte, início da citação, abre aspas, a Assíria não nos salvará, não montaremos a cavalo e já não diremos nosso Deus à obra de nossas mãos. Fecha aspas. Livro de Oséias, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 14, versículo 4. Amós condena a perversidade dos que seguem a religião apenas em aparência, enquanto exploram os pobres e acumulam riquezas. Início da citação, abre aspas, ouvi isto, vós que esmagais o pobre e quereis eliminar os humildes do país. Vós que dizeis, quando passará a lua nova, para que possamos vender o grão, e o sábado, para que possamos oferecer o trigo, para diminuir a medida, aumentar o preço e falsificar as balanças para enganar, para comprar os indigentes com prata e o pobre por um par de sandálias, para vender até os refugos do trigo, fecha aspas, Livro de Amós, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 8, versículos 4 a 6. Essas condenações foram preservadas por seguidores de Amós e Oséias e ganharam novo sentido após a queda do Reino do Norte. Sua crítica à riqueza e aos costumes estrangeiros que corrompiam a vida do povo israelita ecoou profundamente no movimento espiritual e social que moldaria a ideologia deuteronomista e deixaria marca duradoura na formação final do texto bíblico.
8. Os últimos estertores de Israel. Com a morte de Jeroboão II, no ano 747 antes da Era Comum, a estrutura da sociedade israelita, apesar de sua prosperidade material e de suas realizações arquitetônicas e militares, revelou-se frágil e corroída por dentro. Facções rivais começaram a surgir entre administradores regionais, oficiais do exército e grupos de interesse. A sucessão real tornou-se rápida e sangrenta, e o delicado equilíbrio entre a independência econômica e a submissão política assíria foi se desfazendo gradualmente. A narrativa do segundo livro dos reis, confirmada ocasionalmente por registros assírios, é a principal fonte para a reconstrução desse período de colapso. Em meio à instabilidade interna, a Assíria passou por transformações decisivas. Em 745 antes da Era Comum, logo após 2 assassinatos sucessivos na corte de Samaria, o governador da cidade assíria de Calane, Teglat-Falazar III, conhecido na Bíblia por seu nome babilônico, Pu, rebelou-se contra seus superiores e ascendeu ao trono, iniciando uma nova era de expansionismo imperial. Teglat-Falazar reformulou o império, impondo controle direto sobre os antigos estados vassalos. Em 738 antes da Era Comum, conduziu uma grande campanha militar rumo ao oeste, forçando os reinos da Síria-Palestina a submeter-se com pesados tributos. Essa nova política substituiu a antiga vassalagem por conquista e anexação, com deportações massivas das populações locais. Em Samaria, após a morte do rei Manaém em 737 antes da Era Comum, seu filho e sucessor foi assassinado por um oficial militar chamado Faceia, filho de Romelias. Pouco se sabe sobre os motivos de Faceia, mas é evidente que ele rompeu com a subserviência de Israel à Assíria. Talvez, diante da pressão econômica e política de Teglat-Falazar, tenha buscado aliança com outras potências locais, como o rei Hazim de Damasco e algumas cidades filisteias, numa tentativa desesperada de preservar a independência. O resultado foi desastroso. A coalizão planejada não se concretizou, e a reação assíria foi devastadora. Teglat-Falazar marchou para o oeste, conquistou Damasco, executou Hazim, tomou as cidades da costa mediterrânea e impediu que os rebeldes recebessem auxílio do Egito. Em seguida, voltou-se inteiramente contra Israel, conquistou a maior parte de seu território, destruiu suas principais cidades e deportou parte significativa da população. Quando Teglat-Falazar morreu, em 727 antes da Era Comum, o Reino do Norte já havia sido em grande parte incorporado ao Império Assírio. O território foi dividido em 3 províncias: Dor, ao longo da costa norte, Meguido, abrangendo o vale de Jezrael e a Galileia, e Galad, nas terras altas da Transjordânia. Um alto relevo datado de Teglat-Falazar III representa o cerco à cidade de Gazro, provavelmente Gazer, e indica que a planície costeira sul também fora devastada. Restava apenas a região montanhosa em torno de Samaria, isolada e enfraquecida. Em sua inscrição monumental, o rei assírio vangloriou-se, início da citação, abre aspas, a terra de Bitumria, isto é, a casa de Amri, cujas cidades todas arrasei em minhas primeiras campanhas, saquei seu gado e poupei somente a isolada Samaria, fecha aspas, autor não informado. 9. A assirização do norte. O Império Assírio reformulado por Teglat-Falazar III não se limitou à conquista de territórios. Para os assírios, todas as terras, rebanhos, recursos e populações subjugadas eram bens a serem deslocados e explorados em benefício do Estado imperial. Assim, implantaram uma política sistemática de deportações e repovoamentos em larga escala. Essa política servia a vários propósitos complementares. Do ponto de vista militar, a remoção e dispersão dos povos conquistados tinha por objetivo aterrorizar as populações e impedir futuras rebeliões organizadas. No plano econômico, os deportados eram utilizados como mão de obra e como recrutas para o exército imperial, permitindo à Assíria integrar novas tecnologias e manter vigilância sobre os recém-incorporados. Artesãos especializados eram reassentados nos centros urbanos assírios, aumentando a capacidade produtiva e tecnológica do império. Por fim, o repovoamento de terras devastadas ou conquistadas com populações estrangeiras visava ampliar a base agrícola e fortalecer o controle administrativo. Teglat-Falazar iniciou essas medidas quase imediatamente nas regiões israelitas que havia subjugado. Seus anais mencionam a deportação de 13.500 pessoas. Se o número não for exagerado,
como sugerem as evidências arqueológicas da Baixa Galileia, houve um despovoamento generalizado das zonas rurais, com significativa parcela da população levada para a Síria. Os efeitos dessa política podem ser observados em vários sítios arqueológicos. Azor, mencionada na Bíblia em conexão direta com essa campanha, início da citação, abre aspas, no tempo de Peça, rei de Israel, Teglat-Falazar, rei da Assíria, veio e tomou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Gileade, Galileia, toda a terra de Naftali, e os levou cativos para a Síria. Fecha aspas, Livro dos Reis, Jerusalém. Século VII antes da Era Comum, segundo livro, capítulo 15, versículo 29, foi a última grande cidade israelita a ser destruída e queimada até as cinzas. As escavações revelam que, pouco antes da invasão final, suas fortificações foram reforçadas, mas a defesa fracassou. Há sinais claros de destruição em Dan e Betsã. Já em Meguido, o propósito dos assírios foi diferente: transformar a cidade em um centro administrativo provincial. Os edifícios residenciais foram incendiados, as construções ruíram e utensílios quebrados permanecem como testemunho das últimas horas da cidade israelita. Entretanto, as construções com pilares, os chamados estábulos de Meguido, foram poupadas e reutilizadas, pois serviam de fonte ideal para materiais de reconstrução. Meguido oferece o testemunho mais completo da ocupação assíria inicial. Após um breve abandono, a cidade foi reconstruída de modo planejado e transformada em capital da nova província, que abrangia os antigos territórios do Reino do Norte na Galileia e nos vales setentrionais. Poucas décadas depois, documentos oficiais assírios já mencionavam Meguido como sede de um governador. A nova cidade foi projetada conforme o padrão urbano assírio, ruas paralelas no sentido leste-oeste e norte-sul formando blocos retangulares regulares, uma técnica de urbanismo inédita no Levante. Perto do portão principal, ergueram-se dois palácios em estilo tipicamente assírio, que se tornaram o centro administrativo local. As mudanças radicais permitiram o assentamento de populações deportadas de outras regiões do Império, consolidando assim a assirização do antigo território de Israel. 10. O fim do reino. Reduzido às cercanias de Samaria, o que restava do Reino do Norte era apenas um fragmento à espera de ser engolido pela potência assíria em ascensão. Oséias, o assassino de Faseia e último rei de Israel, inicialmente tentou garantir a sobrevivência do seu trono pagando tributo à Assíria, mas logo se envolveu em uma conspiração fatal. Durante o breve interregno entre a morte de Teglat-Falazar III e a ascensão de Salmanasar V, Oséias enviou secretamente uma mensagem a um governante do delta egípcio, buscando apoio numa aliança anti-assíria. Convencido de que o Egito o ampararia, interrompeu o pagamento do tributo devido ao novo monarca assírio. A resposta veio sem demora. Salmanasar V lançou uma campanha militar devastadora, subjugou as áreas rurais e sitiou a capital. O cerco de Samaria prolongou-se até que, exaurida, a cidade caiu. Parte da população foi levada cativa e redistribuída em regiões distantes do império. Os especialistas ainda debatem se foi o próprio Salmanasar quem concluiu a conquista ou se o feito coube ao seu sucessor, Sargon II, que subiu ao trono em 722 antes da Era Comum. De qualquer modo, as crônicas de Sargon preservam o relato assírio mais completo do evento. Início da citação, abre aspas, os habitantes de Samaria, que concordaram em conspirar com o rei hostil a mim para não suportar a servidão e não pagar tributo a Assur, ofereceram resistência. Lutei contra eles com o poder dos grandes deuses, meus senhores. Contei como despojo 27.180 pessoas, com seus carros de guerra e os deuses em quem confiaram. Formei uma unidade com 200 dos seus carros de guerra para minha força real. O restante deles assentei no meio da Assíria. Repovoei Samaria mais do que antes. Pus dentro dela pessoas de países conquistados por minhas mãos. Nomeei meu comissário como governador sobre eles e os considerei assírios. Fecha aspas, autor não informado. Segundo o relato, 27.180 israelitas foram deportados. Não se sabe, porém, se o número se refere apenas aos habitantes da capital e arredores ou ao total levado ao longo das campanhas anteriores. A Bíblia registra os locais de exílio. Início da citação, abre aspas, em Ala, às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média, fecha aspas. Livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, segundo livro,
capítulo 17, versículo 6. O destino das chamadas 10 tribos do norte perdeu-se nas brumas do tempo. É possível que os primeiros deportados tenham tentado manter práticas religiosas israelitas e preservar seus nomes tradicionais, mas rapidamente foram assimilados pela cultura assíria. Assim terminou a história do altivo Reino do Norte. Após 2 séculos de glória e convulsão, Israel desaparecia como entidade política, e uma parte fundamental de seu povo era tragada para sempre pelo vasto império que agora dominava o Oriente Próximo. 11 deportados e sobreviventes. Como haviam feito ao repovoar cidades do norte, como Meguido, com súditos considerados leais, as autoridades assírias também trouxeram novos grupos populacionais para habitar as terras altas centrais de Israel no lugar dos israelitas deportados. Início da citação, abre aspas, o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, Ava, Ema e Sefarvim e os estabeleceu nas cidades da Samaria em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e ficaram morando nas cidades. Fecha aspas, Livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, segundo livro, capítulo 17, versículo 24. Evidências históricas e arqueológicas indicam que esses novos colonos, vindos de regiões rebeldes no sul da Mesopotâmia, foram assentados não apenas na Samaria, mas também em torno de Betel, o antigo centro de culto israelita, na fronteira norte do ainda independente Reino de Judá. O historiador bíblico parece confirmar essa ocupação ao mencionar Avim entre as cidades de Judá próximas a Betel. Início da citação, abre aspas, Avim, fecha aspas, Livro de Josué, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, capítulo 18, versículo 23. O nome pode derivar de Ava, uma das localidades de origem dos deportados. Um texto aramaico menciona explicitamente grupos reassentados em Betel, e inscrições cuneiformes do século VII com nomes babilônicos, encontradas em Gazer e nos arredores, reforçam a presença desses novos habitantes no sudoeste do antigo território israelita. O arqueólogo Ada Zertal, da Universidade de Haifa, sugeriu ainda que um tipo de cerâmica com marcas cuneiformes encontrado em sítios das terras altas de Samaria pode estar associado a esses imigrantes mesopotâmicos. A substituição populacional, porém, esteve longe de ser total. As fontes assírias indicam que Teglat-Falazar III deportou cerca de 13.500 pessoas da Galileia e que Sargon II removeu aproximadamente 27.000 da Samaria, totalizando cerca de 40.000 indivíduos, menos de um quinto da população estimada do Reino do Norte a oeste do Jordão no século VIII antes da Era Comum. Teglat-Falazar parece ter levado principalmente os habitantes das montanhas da Galileia e das cidades maiores, como Meguido, enquanto Sargon deportou a aristocracia de Samaria e profissionais qualificados, soldados, artesãos e escribas, de utilidade imediata ao império. A maioria dos israelitas, contudo, permaneceu em suas terras. Na região montanhosa ao redor de Samaria, futura capital da província assíria de Samerina, as deportações foram mínimas, pois os assírios tinham interesse econômico em preservar a produção de azeite e vinhos. Nos vales do norte, os centros administrativos foram destruídos, mas a população rural, majoritariamente de tradição cananeia, fenícia e arameia, permaneceu, desde que aceitasse pagar tributos e manter-se submissa. Mesmo os conquistadores assírios compreenderam que uma devastação total seria contraproducente. Assim, privilegiaram a continuidade produtiva e administrativa. Escavações no Vale de Jezreel confirmam essa estabilidade. Cerca da metade dos povoados rurais próximos a Samaria continuaram ocupados durante os séculos seguintes. O próprio texto bíblico sugere essa sobrevivência. Após a queda do Reino do Norte, o rei de Judá, Ezequias, teria convidado os israelitas remanescentes a participarem da celebração da Páscoa em Jerusalém. Início da citação, abre aspas, Ezequias mandou avisar todo Israel e Judá e escreveu cartas a gente de Efraim e Manassés, convidando todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fecha aspas, Livro das Crônicas, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, segundo livro, capítulo 30, versículo 1. Embora a historicidade dessa passagem seja debatida, o profeta Jeremias, cerca de 150 anos depois, também relata que israelitas de Siquém, Silo e Samaria subiram a Jerusalém trazendo oferendas. Início da citação, abre aspas,
vieram homens de Siquém, de Silo e de Samaria, 80 ao todo, com a barba rapada, as roupas rasgadas e o corpo ferido, trazendo ofertas e incenso ao templo do Senhor. Fecha aspas. Livro de Jeremias, Jerusalém, século VI antes da Era Comum, capítulo 41, versículo 5. Esses testemunhos e achados indicam que uma parte significativa da antiga população israelita sobreviveu e continuou a habitar a região montanhosa de Samaria, especialmente a zona ao sul de Betel, convivendo com os novos colonos trazidos pelos assírios. Essa mistura demográfica e cultural teria papel crucial nas relações futuras entre Judá e Samaria e na formação da ideologia bíblica do século VII antes da Era Comum. 12. A dura lição do Reino de Israel. Jamais saberemos quão confiáveis foram as tradições, textos ou registros utilizados pelos autores bíblicos ao compilar a história do Reino do Norte. Seu objetivo não era escrever uma narrativa histórica neutra, mas oferecer uma explicação teológica de eventos amplamente conhecidos. Independentemente do que as antigas tradições populares pudessem dizer sobre cada monarca, todos foram julgados de forma negativa. Os reinados da maioria receberam apenas breves resumos. Início da citação, abre aspas, praticou o que desagrada ao Senhor e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabat. Fecha aspas. Livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, segundo livro, capítulo 14, versículo 24. Mesmo os reis mais destacados, como Jeroboão I e os Amridas, foram condenados com severidade. Até os que tentaram reformas, como Jorão e Jeú, são elogiados apenas parcialmente e logo denunciados por seguirem o mesmo caminho. Até Oséias, o último rei de Israel, que tentou resistir à Assíria, é avaliado com condescendência. Início da citação, abre aspas, praticou o que desagrada ao Senhor, embora em menor escala que os reis de Israel, seus predecessores. Fecha aspas. Livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, segundo livro, capítulo 17, versículo 2. Assim, a narrativa bíblica estrutura o destino de Israel como uma trajetória de pecado e punição. As fases de prosperidade que o reino conheceu, perpetuadas por suas ruínas monumentais, geraram um dilema teológico para os cronistas de Judá. Se Israel era ímpio, por que prosperou durante tanto tempo? O historiador deuteronomista resolveu a contradição atribuindo a longevidade do Reino do Norte à misericórdia divina. YHWH, vendo a miséria do povo, teria adiado a destruição por pura compaixão. É plausível supor que sacerdotes e escribas dos santuários de Dan e Betel produziram versões alternativas dessa história, talvez exaltando os reis do norte e reinterpretando seus cultos como legítimos. Mas com a queda de Samaria e a dissolução de suas instituições, essas vozes foram silenciadas. Os escribas de Judá, sobreviventes e herdeiros do trauma, reescreveram a história de Israel sob o prisma da teologia deuteronomista. Para os autores judaítas do século VII, a mensagem era inequívoca. A destruição de Israel provava o preço da infidelidade religiosa e da injustiça social. Esse ponto é explicitado no resumo teológico que sucede à queda de Samaria. Início da citação, abre aspas, isso aconteceu porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado do Egito, libertando-os da mão do faraó, rei do Egito, e porque adoraram outros deuses. Seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles e também os costumes dos reis de Israel que eles mesmos estabeleceram. Construíram santuários nas colinas e sob toda a árvore frondosa. Queimaram incenso segundo os ritos dos povos que o Senhor havia desterrado à vista deles. Correram atrás das nulidades e se tornaram nada. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fabricaram para si imagens fundidas, 2 bezerros. Fizeram a estaca sagrada, prostraram-se diante de todo o exército do céu e prestaram culto a Baal. Passaram os filhos e as filhas pelo fogo, praticaram a adivinhação e a magia. O Senhor se irritou tanto contra Israel que o expulsou da sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Fecha aspas. Livro dos Reis, Jerusalém, século VII antes da Era Comum, segundo livro, capítulo 17, versículos 7 a 23. Hoje, a arqueologia e a ecologia histórica revelam que a destruição de Israel teve também causas materiais. O reino, mais fértil e populoso que Judá, era alvo inevitável do expansionismo assírio. Já Judá, pobre e montanhoso,
Sobreviveu mais por irrelevância estratégica do que por virtude. Mas para os ouvintes de Jerusalém, o relato da queda de Israel não era apenas memória, era advertência. O fracasso do Reino do Norte serviu como parábola moral. Israel, abençoado com terras e abundância, perderá tudo por infidelidade e corrupção. A teologia deuteronomista transformou essa tragédia em lição. Judá deveria aprender com o destino do irmão mais velho e assumir o papel do eleito, tal como Jacó superara Esaú e Davi sucedera Saul. O desfecho do norte tornava-se, assim, o prenúncio do futuro de Judá, a promessa de redenção, mas também o presságio de sua própria queda. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados.